Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. No bairro mais exclusivo de Nova York, uma ampla vila se estendia por vários hectares, com suas fachadas de mármore reluzentes refletindo o sol da manhã. Lá dentro, todos os cômodos exalavam luxo, lustres de cristal, tapetes persas, paredes cobertas por obras de arte modernas. Mas por trás dessa fachada de perfeição escondia-se uma solidão silenciosa. Robert Sterling, um bilionário com uma reputação implacável no mundo imobiliário, tinha tudo o que um homem poderia desejar: riqueza, influência e poder. No entanto, seu maior tesouro, seus filhos gêmeos Ethan e Emily, nunca tinha visto a luz do dia. Cegas de nascença, as duas crianças cresceram em um mundo de sons, texturas e aromas, mas privadas da cor e da visão que todo pai sonharia em proporcionar. Os gêmeos viviam cercados de conforto e tecnologia de ponta, mas também de distância e precauções excessivas. A vila, embora suntuosa, parecia fria e silenciosa, e cada passo ecoava como um lembrete do que a riqueza não podia comprar: o brilho nos olhos dos filhos. Numa manhã de outono, enquanto o vento farfalhava as folhas douradas nos caminhos bem cuidados, Clara Josson atravessou as portas da vila pela primeira vez. Uma mulher modesta e corajosa, com um sorriso franco e um olhar atento, ela não imaginava que sua vida logo se entrelaçaria com a de Robert e seus gêmeos, e que ela realizaria o impossível: trazer luz a um mundo mergulhado na escuridão. Clara Johnson abriu as pesadas portas de madeira maciça da Vila Sterling, com uma sacola de produtos de limpeza na mão. Seu olhar curioso percorreu a grandiosidade do lugar. O hall de entrada era imenso. As paredes cobertas de pinturas modernas e o piso de mármore refletia a luz que entrava pelos altos vitrais. Apesar da beleza do lugar, Clara imediatamente sentiu uma atmosfera de frieza e distanciamento. Ela foi recebida por Sra. Whitmore, a governanta, uma mulher severa, de óculos redondos e olhar curioso. Crianças são especiais, disse ela, conduzindo-a aos aposentos privativos das gêmeas. Elas precisam de muito cuidado e paciência. Clara assentiu, mas um sorriso caloroso iluminou seu rosto. Ela não era de se deixar intimidar por avisos. Acreditava firmemente que toda criança, independentemente de sua condição, podia sentir amor e alegria. Na sala de jogos, Ethan e Emily estavam sentados em um tapete grosso, cercados por brinquedos táteis e livros em braille. Os gêmeos de 4 anos se viraram para Clara ao ouvir seus passos. Seus rostos estavam curiosos, mas marcados por uma reserva cautelosa que o isolamento havia criado. Olá, meu nome é Clara, disse ela com uma voz suave, mas confiante. E vocês são Ethan e Emily, certo? Os gêmeos trocaram um olhar que só eles conseguiam entender e, em seguida, estenderam a mão gentilmente para ela. Clara se abaixou, pegou as mãos deles e sentiu uma conexão instantânea. Ao contrário dos outros adultos da casa, ela não os olhou com pena. Ela os via como realmente eram: crianças curiosas e inteligentes, cheias de vida e imaginação. Eu te ajudarei a descobrir o mundo, mesmo que você não consiga vê-lo, ela sussurrou. Os gêmeos, fascinados por sua calma e calor, aconchegaram-se nela, como se tivessem encontrado um refúgio inesperado. Naquele dia, pela primeira vez desde o nascimento, Ethan e Emily sentiram que havia alguém neste mundo que realmente entendia o que eles estavam sentindo. E para Clara era o início de uma missão: transformar suas vidas, despertar seus sentidos e fazer o impossível para lhes dar a luz que nunca tinham visto. Os primeiros dias passaram lentamente, pontuados pelas rotinas rígidas da mansão Sterling. Mas Clara se recusou a se contentar em simplesmente varrer o chão e tirar o pó dos lustres. Ela via Ethan e Emily como crianças à espera de um despertar, e estava determinada a se tornar a guia deles em um mundo que eles nunca tinham visto. Todas as manhãs, ela oferecia novos jogos sensoriais, com tecidos de diferentes texturas, sinos, bolas infláveis e frascos perfumados. Ela transformava a sala de jogos em um laboratório de experiências para despertar os sentidos. Ethan, você consegue sentir a diferença entre este veludo e este algodão? Ela perguntou, segurando os tecidos na frente dele. Sim, veludo. Veludo é macio e quente, respondeu ele timidamente. Emily, por outro lado, praticava com os frascos perfumados, reconhecendo o cheiro de baunilha ou lavanda antes mesmo de dizer uma palavra. Robert Sterling, observando do andar de cima, permaneceu em silêncio. Nunca vira ninguém se dedicar aos filhos com tanta paciência e carinho. Seu coração, tantas vezes fechado pelo trabalho e pelos negócios, sentiu-se estranhamente comovido. Os gêmeos, por sua vez, gradualmente se abriram com Clara.
Cada gargalhada, cada exclamação de admiração, fortalecia o vínculo entre eles. Começaram a ansiar por suas visitas, guiando suas mãos até os objetos que queriam explorar e conversando com ela sobre seus sentimentos. Com uma maturidade surpreendente para a idade, Clara tinha um método único, usava a música como uma linguagem universal. Cada instrumento tinha seu momento, cada som, seu papel. O piano ressoava por toda a vila enquanto os gêmeos tocavam as teclas, aprendendo a distinguir notas e a reconhecer melodias. Ethan e Emily aprenderam não apenas a ouvir, mas a ver o mundo através da música e das sensações táteis. Certa noite, enquanto o sol se punha atrás das grandes janelas salientes, Robert se aproximou da sala de jogos. Observou os gêmeos maravilhados com o mobile de cores e texturas pendurado no teto. Eles riram e conversaram com Clara como se conhecessem o mundo inteiro. Pela primeira vez, Robert percebeu que seus filhos não estavam perdidos no escuro. Alguém, uma simples faxineira de fora, havia aberto uma janela para o mundo para eles. E ele sabia que, graças a Clara, a vida de seus filhos mudaria para sempre. Algumas semanas se passaram desde a chegada de Clara à Vila Sterling. As gêmeas, antes reservadas e tímidas, agora prosperavam em seu mundo sensorial. Clara havia estabelecido uma rotina diária de brincadeiras táteis, musicais e olfativas, mas sentia que ainda faltava algo. Ela queria mais, queria dar a elas uma chance de ver o mundo. Certa tarde, enquanto folheava um relatório médico na biblioteca da vila, Clara encontrou um artigo sobre uma terapia experimental combinando estimulação visual e auditiva para crianças nascidas cegas. O protocolo ainda era raro e caro, mas os resultados eram promissores. Clara sentiu o coração disparar. Ela tomou coragem e entrou no escritório de Robert. Senhor Sterling, sei que o senhor está cético, mas descobri uma terapia que pode ajudar Ethan e Emily a enxergar a luz. Precisamos tentar algo, disse ela, apaixonadamente. Robert, surpreso com a confiança daquela mulher que ele ainda considerava uma funcionária, franziu a testa. Clara, você sabe que isso é arriscado. Esses tratamentos são experimentais. E se falharem? Se der certo? Ela respondeu calmamente. Não podemos continuar a deixar seus filhos no escuro quando há uma chance de lhes oferecer luz. Após um longo silêncio, Robert finalmente assentiu. Nunca vira Clara abandonar uma ideia, nem falar com tanta convicção. Talvez fosse hora de confiar nela. As semanas seguintes foram dedicadas à preparação e adaptação da terapia à vida dos gêmeos. Clara transformou o quarto deles em um espaço seguro, porém estimulante, onde música, texturas e iluminação controlada interagiam para despertar os sentidos. Ethan e Emily estavam curiosos e corajosos, seguindo cada exercício com uma concentração rara para crianças da idade deles. Então veio o primeiro teste. Clara conduziu os gêmeos até uma pequena tela que projetava formas brilhantes simples. A princípio nada aconteceu. Mas, depois de várias tentativas, Ethan fez um leve movimento com a cabeça, como se seguisse a luz. Emily estendeu a mão, roçando o ar acima da tela. Clara sentiu o coração disparar. Era um sinal, um pequeno sinal, mas era o primeiro vislumbre de esperança. Robert, parado na sombra da porta, sentiu uma emoção que não sentia há muito tempo. Maravilha e orgulho pela primeira vez. Ele viu seus filhos como crianças capazes de explorar o mundo, e não apenas como seres protegidos e isolados. Clara, por sua vez, sabia que o caminho seria longo e cheio de obstáculos. Mas olhando nos olhos brilhantes de esperança de Ethan e Emily, ela sabia que não mediria esforços para alcançar o impossível. Com o passar das semanas, os exercícios de Clara começaram a tomar forma no cotidiano das gêmeas. Cada dia trazia sua cota de pequenos sucessos, um som reconhecido, um aroma identificado, uma textura diferenciada. Mas desta vez algo maior estava se formando. Em uma manhã ensolarada, Clara levou Ethan e Emily ao jardim, um lugar que eles já conheciam de cor graças às suas descrições detalhadas e brincadeiras sensoriais. As flores, as árvores e a grama formavam um mundo de cheiros e texturas para eles, mas desta vez, Clara tinha uma surpresa reservada. Ela colocou uma pequena tela luminosa à frente deles, exibindo imagens coloridas, o verde das folhas, o azul do céu, o vermelho vivo de uma rosa. Então gentilmente perguntou: Ethan, Emily, olhe para a luz. Consegue senti-la? A princípio nada. As crianças franziram a testa hesitantes. Então Ethan fez um movimento sutil com a cabeça, como se seguisse um contorno que ainda não conseguia ver. Emily estendeu a mão, roçando o ar acima da tela. Então, de repente, um sorriso se espalhou por seu rosto. Eu vejo a luz. Ela sussurrou incrédula. Ethan olhava fascinado para os tons de verde e azul projetados à sua frente.
Os gêmeos riram, conversaram e exclamaram, maravilhados com aquele novo mundo que se abria diante deles. Clara, com os olhos cheios de lágrimas de alegria, sabia que haviam alcançado um marco crucial. Robert, testemunhando a cena da varanda, sentiu seu coração se partir e se recompor ao mesmo tempo. Desde que nasceram, ele sempre imaginou um mundo que seus filhos jamais viriam. E agora, esse mundo existia para eles. Desceu os degraus do jardim, com as pernas tremendo de emoção, e se ajoelhou diante de Ethan e Emily. Meus filhos, disse ele, com a voz embargada. Vocês realmente enxergam? Os gêmeos correram até ele rindo e gritando, roçando seu rosto e suas mãos maravilhados. Pela primeira vez, a Sterling Villa ecoou com um som mais precioso do que qualquer lustre ou pintura. O riso puro e sincero das crianças descobrindo o mundo. Clara, parada atrás deles, sentiu um calor interior que nunca havia conhecido. Sabia que a estrada ainda era longa, que desafios os aguardavam, mas aquele momento permanecia uma vitória sensorial e emocional. O primeiro passo em direção a um futuro brilhante para Ethan e Emily. O sucesso dos gêmeos Sterling não permaneceu em segredo por muito tempo. Boatos sobre seu extraordinário progresso se espalharam pela imprensa local e posteriormente nacional. Os jornais, fascinados pela história de Ethan e Emily, publicaram artigos com manchetes chamativas. Gêmeos cegos começam a enxergar graças a uma faxineira. Milagre no Central Park. Duas crianças reencontram a luz. Mas com a fama vieram os céticos. Especialistas médicos e jornalistas críticos começaram a questionar a legitimidade da terapia. Alguns a chamaram de fraude, outros de propaganda enganosa. Logo, Robert Sterling se viu em meio a uma tempestade midiática que jamais havia previsto. Certa noite, enquanto Clara terminava de preparar os exercícios dos gêmeos, Robert entrou na sala de jogos com o rosto fechado. Clara, disse ele, com a voz grave, há rumores. Os médicos dizem que o que você está fazendo é impossível. Que se as crianças se machucarem ou se o plano falhar, a culpa será sua. Clara se endireitou, seus olhos brilhando de determinação. Senhor Sterling, entendo suas preocupações. Mas olhe para elas. Ethan e Emily já começaram a ver a luz. O senhor viu as reações delas. Não é impossível, é real. Robert desviou o olhar com os punhos cerrados. Eles sempre foram um homem de lógica e controle, acostumado a administrar prédios e milhões de dólares, mas não conseguia controlar a verdade emocional do que via. No dia seguinte, o jornalista renomado chegou à vila, com câmera e microfone nas mãos, pronto para entrevistar Clara. Mas os gêmeos, em vez de recuarem, aproximaram-se dela, segurando firmemente suas mãos. Estavam confiantes. Sua coragem silenciosa forçou Robert a entender algo fundamental. A verdadeira força de Clara não residia em manchetes ou críticas, mas em seu amor e determinação pelos filhos. Diante dessa tempestade, Robert tomou uma decisão inesperada. Proibiu a entrada da imprensa e emitiu um comunicado oficial. Minha prioridade é o bem-estar dos meus filhos. Que cresçam em paz e intimidade. Os céticos podem falar, mas nós sabemos o que é real. Clara, grata, mas ciente de que os desafios estavam apenas começando, continuou seu trabalho com ainda mais paixão. As crianças, por sua vez, sentiram essa nova energia e floresceram ainda mais. A tempestade da mídia revelou uma verdade que Robert havia ignorado por muito tempo. Determinação e amor podem superar a dúvida e o medo. E na calma restaurada da vila, as gêmeas Sterling se aproximavam um pouco mais a cada dia do milagre que Clara havia jurado dar a elas. Tudo parecia correr em paz na Vila Sterling. Ethan e Emily se maravilhavam cada vez mais com a luz e as cores que eles e Clara descobriam. Mas, como costuma acontecer em histórias de milagres, um obstáculo inesperado testaria sua confiança e a paciência de sua guia. Certa tarde, enquanto o sol entrava pelas grandes janelas salientes do jardim, Ethan corria alegremente, seguindo o conselho de Clara para explorar suas primeiras percepções visuais. Em sua excitação, tropeçou em uma pedra e caiu pesadamente no chão. Um grito agudo cortou o ar, e Emily correu até lá, chorando. Robert, alertado pelo barulho, também correu, com o rosto contorcido de pânico e raiva. O que aconteceu? Ele gritou, agarrando Ethan pelos ombros. Clara interveio imediatamente, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Senhor Sterling, acalme-se. Ethan está bem. É um ferimento leve, nada sério. Mas Robert não conseguiu se conter. Num acesso de frustração, culpou Clara. Se você tivesse sido mais cuidadoso, isso nunca teria acontecido. Clara olhou-o diretamente nos olhos, calma, mas firme. Segurança e confiança andam de mãos dadas, Sr. Sterling. Se Ethan e Emily não correrem riscos, nunca aprenderão a ver o mundo plenamente.
Nunca permito que se coloquem em perigos desnecessários, mas não posso tirar a liberdade deles de descobrir. Os gêmeos, que haviam ficado assustados por um momento, aproximaram-se para se aconchegar em Clara, com a confiança intacta. Suas mãos buscaram as dela como se dissessem: sabemos que você está lá por nós. Robert, observando-os, sentiu o coração se encher de vergonha e realismo. Ele entendeu que havia tentado proteger os filhos com muita rigidez, que seu medo quase destruíra a frágil confiança que eles tinham em Clara. Esse pequeno acidente se tornou uma lição. Aprender a ver o mundo envolvia superar o medo, aceitar os erros e manter a fé naqueles que nos guiam. Clara continuou seus exercícios com ainda mais cautela, mas também com a convicção de que cada passo, cada exploração, aproximava os gêmeos do milagre que ela lhes prometia. E naquele dia, na calma que havia recuperado, Robert entendeu uma verdade essencial: a verdadeira proteção não está no isolamento, mas na orientação e no amor. Apesar do progresso impressionante dos gêmeos, Clara sabia que o verdadeiro milagre exigiria uma abordagem mais ousada. Ela havia passado noites pesquisando métodos experimentais de estimulação visual e sensorial, combinando tecnologia, música e exercícios táteis. Seu objetivo era claro: ajudar Ethan e Emily a ver o mundo de uma forma mais concreta e sustentável. Certa manhã, ela foi buscar Robert ao escritório dos gêmeos. Sr. Sterling, tenho pensado em uma nova abordagem. Se combinarmos a terapia experiencial com a música e a brincadeira sensorial que já praticamos, poderemos acelerar o processo e dar a eles uma percepção mais clara de formas e cores, explicou ela, com os olhos brilhando de entusiasmo. Robert, sentado à sua mesa, permaneceu em silêncio. Ele conhecia a determinação de Clara, mas também sabia o quão arriscada era essa abordagem. Clara, você está sugerindo que a gente vá ainda mais longe? E se não der certo? Se der certo, ela respondeu calma, mas firmemente. Não podemos continuar a nos contentar com percepções mesquinhas. Eles merecem ver o mundo como ele realmente é. Após um longo silêncio, Robert sentiu uma onda de admiração por aquela mulher que não era apenas uma funcionária, mas uma força da natureza. Ele finalmente assentiu. Tudo bem. Vamos fazer isso, por eles. Clara transformou a sala de jogos em um verdadeiro laboratório sensorial. As paredes foram equipadas com painéis de luz que difusavam cores suaves, enquanto caixas de som tocavam melodias adaptadas à percepção das crianças. Cada objeto, cada textura, cada som foram cuidadosamente escolhidos para estimular a visão e a compreensão espacial. As primeiras sessões foram desafiadoras. Ethan e Emily tiveram que seguir padrões de luz com as mãos e os olhos, associar sons a movimentos e interpretar cores por meio do tato e da música. O progresso foi lento, mas cada pequena conquista foi comemorada com risos e incentivo. Certa noite, enquanto o crepúsculo banhava o quarto, Emily conseguiu distinguir um contorno nítido na parede. Ethan, ao lado dela, olhou para cima e fez um movimento quase instintivo para seguir a luz. Clara sentiu seu coração disparar. Foi o primeiro sinal real de que eles agora estavam percebendo formas concretas. Robert, testemunhando aquele momento, sentiu uma emoção que nunca havia sentido antes. Seus filhos, graças ao amor e à determinação de Clara, estavam se aproximando de um milagre que antes parecia impossível. Ele compreendeu que às vezes a verdadeira riqueza não reside em bens materiais, mas na luz que se pode oferecer àqueles que se ama. Com o passar dos meses, cada dia trazia novas descobertas para Ethan e Emily. Graças ao método ousado de Clara, os gêmeos não se contentavam mais em perceber luzes ou formas borradas. Eles estavam começando a ver já claramente cada cor, cada contorno. Cada movimento agora assumia um significado preciso. Certa manhã, Clara os levou ao jardim, onde o verde dos gramados e o azul do céu se fundiam em uma sinfonia de cores. Ela lhes estendeu uma rosa vermelha brilhante. Emily, Ethan, olhem para esta flor, ela disse gentilmente. Emily estendeu as mãos hesitantemente e olhou para ela com admiração. Eu vejo vermelho, ela exclamou com os olhos arregalados. Ethan, ao lado dela, apontou para os galhos de uma árvore e sussurrou. As folhas delas são verdes. Suas vozes ecoavam com pura alegria, e suas risadas enchiam o jardim. Clara, com lágrimas nos olhos, ajoelhou-se ao lado deles. Ela havia realizado o que ninguém imaginaria ser possível: restaurar a visão de crianças que nasceram cegas. Robert, observando a cena do terraço, sentiu uma mistura de admiração e humildade. Seus filhos, que ele havia considerado frágeis e isolados por muito tempo, agora exploravam o mundo com curiosidade e admiração contagiantes. Ele desceu para o jardim de braços abertos. Meus filhos, disse ele com a voz trêmula.
Vocês realmente entendem. Ethan e Emily correram em sua direção, rindo e tocando seu rosto com mãos que nunca haviam olhado antes, mas agora percebiam com um novo sentido. Pela primeira vez, Robert percebeu que a verdadeira riqueza da vida não está no dinheiro, mas na luz que se pode oferecer aos outros. Naquele dia, Clara compreendeu que o milagre não estava apenas na visão dos gêmeos, mas na confiança e no amor que haviam crescido entre eles. Cada gesto, cada sorriso, cada gargalhada era agora uma prova tangível do que a determinação sincera era capaz de realizar. A outrora silenciosa e fria Sterlingville agora ressoava com uma energia nova e vibrante, repleta de vida, cor e esperança. O mundo finalmente havia tomado forma para Ethan e Emily, e sua luz interior brilhava tão intensamente quanto a luz que acabavam de descobrir lá fora. O sucesso dos gêmeos Sterling não podia mais passar despercebido. Seu progresso espetacular havia transformado suas vidas e a de toda a vila. Cada cômodo parecia vibrar com uma nova luz, refletindo não apenas as cores e formas que as crianças começavam a ver, mas também o amor e a paciência de Clara. Certa noite, após um longo dia de exercícios e brincadeiras sensoriais, Robert se aproximou dela na sala de jogos. Seus olhos, pela primeira vez, brilhavam com genuína emoção. Clara, disse ele com a voz embargada de gratidão, acho que nunca te agradeci por tudo que você fez. Você não é apenas uma funcionária. Você se tornou parte desta família. Você deu aos meus filhos algo que eu jamais ousaria imaginar. Clara sentiu as bochechas ficarem úmidas. Ela sempre agira por amor e determinação, sem buscar reconhecimento. Mas ouvir essas palavras de Robert, que por muito tempo fora distante e severo, a fez entender que sua missão era plenamente reconhecida. Obrigada, Sr. Sterling, ela respondeu suavemente. Ver Ethan e Emily florescerem, esse é o maior presente de todos. Os gêmeos, sentados perto dela, correram em sua direção e a abraçaram. Clara, exclamaram em uníssono. Obrigada, obrigada por tudo. Robert observava, maravilhado com o vínculo inquebrável que se formara entre Clara e seus filhos. Para ele foi uma revelação. A verdadeira grandeza não residia em arranha-céus ou contas bancárias, mas na luz que se podia levar àqueles que se amava. Nos dias que se seguiram, Robert tomou decisões que refletiam essa nova perspectiva. Ele deu às crianças mais liberdade para explorar o mundo exterior, incentivando Clara a acompanhá-las em suas descobertas. As gêmeas puderam tocar, ver, sentir e compreender o mundo com mais independência, mas sempre sob a proteção e o amor de sua querida guia. E assim a outrora fria e silenciosa Sterlingville tornou-se um lugar de alegria, luz e confiança. O riso de Ethan e Emily ecoou por todos os cômodos, uma prova do sucesso. Paciência, coragem e amor sem limites de Clara. Pela primeira vez desde o nascimento, as gêmeas não se sentiam mais isoladas no escuro. E Clara, orgulhosa mas humilde, sabia que havia conquistado algo verdadeiramente extraordinário, transformar o impossível em realidade. A primavera chegará a Nova York, trazendo consigo dias longos e ensolarados. O jardim da Sterlingville estava em plena floração, e cada flor parecia refletir o encanto dos gêmeos. Ethan e Emily corriam livremente, suas risadas ecoando como uma sinfonia no ar puro. Clara, sempre ao lado deles, guiava-os com delicadeza, mas com menos constrangimentos. Agora pôde-a explorar por conta própria, observar cores, sentir texturas e até seguir os pássaros voando acima. Cada movimento revelava uma autonomia que eles nunca haviam conhecido antes. Robert Sterling, sentado num banco de jardim, olhava para os filhos e para Clara com uma mistura de orgulho e admiração. Ele tinha plena consciência de que a verdadeira riqueza não estava no dinheiro ou nas posses, mas no amor, na confiança e na luz que podemos levar aos outros. Ele se aproximou de Clara e, pela primeira vez, não a considerou como uma funcionária, mas como um membro da família. Clara, obrigado, disse ele simplesmente. Você mudou nossas vidas. As crianças finalmente descobriram um mundo, e todos nós aprendemos o que realmente significa ver. Clara sorriu, tocada, mas humilde. O crédito é deles, Sr. Sterling. A coragem e a curiosidade, foi isso que tornou tudo possível. Eu apenas os guiei. Ethan e Emily correram em direção a eles com os olhos brilhando com uma nova luz. Mostraram ao pai e a Clara cada tom de cor, cada detalhe do jardim e cada pequena maravilha que descobriram com entusiasmo. As flores, as árvores, o céu e o sol pareciam ganhar vida em seus olhos e nos corações de todos ao redor. Este dia tornou-se o símbolo de um novo começo à família Sterling. Antes presa no isolamento e no medo, agora se abria para o mundo com confiança e admiração. Clara, com sua paciência, amor e determinação,
Havia alcançado o que muitos consideravam impossível. E quando o sol se pôs sobre a vila, iluminando o jardim com seus últimos raios dourados, Robert entendeu uma verdade simples, mas profunda. A luz que damos aos outros pode transformar não apenas o mundo deles, mas o nosso também. Os gêmeos, finalmente capazes de ver o mundo em todo o seu esplendor, correram em direção ao horizonte, risonhos e livres. E Clara, ao lado deles, sabia que seu papel tinha sido muito mais do que apenas um emprego. Ela tinha restaurou a luz para vidas inteiras.